A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, estamos em tempos difíceis, em tempos em que nós, quando vamos congregar, temos que clamar o sangue do Senhor Jesus para que a palavra, as pregações que nós ouvimos e colocamos no nosso coração não saia por qualquer circunstância, né, irmãos? Vocês já ouviram quando nós ali antigamente congregava, em que o irmão estava ali pregando e Deus dava do irmão pregar bem assim: irmãos, após o final da palavra, assim para encerrar o culto, vamos sair na comunhão, guardando o que Deus tem nos dado, para que lá fora o inimigo não te encontre e tire o que você ouviu hoje aqui na casa do Senhor. Irmãos e irmãs, apreciadores da obra de Deus, almas testemunhadas, irmãos de outras denominações, quando nós vamos acessar qualquer conteúdo da internet referente a evangelismo, a pregação da palavra, a salvação de alma, a palavra de Deus, nós vamos nesses canais em que nós vamos sentir alegria, nós vamos sentir contentamento, em que também, irmãos, conversando com um irmão, com uma irmã e passando algo, a Irmandade aí gosta, sente o prazer, sente Deus se manifestando, né, irmãos? É este mesmo amor, esta mesma comunhão que nós sentimos. Então, irmãos, domingo agora que passou às 10 horas da manhã, houve um comunicado geral a toda a nossa querida Irmandade, aos apreciadores da obra de Deus, não só para os nossos irmãos, não, é para os apreciadores da obra de Deus e para irmãos de outras denominações. Vamos pegar o que é bom, vamos acatar o que a nossa alma e consciência se alegra. Você não gosta, irmãos, vamos supor, de uma pessoa que chega com uma coisa falando para você, com uma história ali contando, em que você não quer ouvir aquele assunto. A pessoa chega, vai assuntar com você sempre a mesma coisa, sempre vai tocar no mesmo assunto, e é um assunto em que não vai te levar a nada, é um assunto que vai te deixar para baixo, vai te deixar triste, vai te deixar com depressão o dia todo. Então o servo de Deus, no culto online, mandou um comunicado a toda a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Não, o servo de Deus negativamente não estava aí proibindo ninguém, de ver as coisas, de ir e vir, irmãos? Porque as redes sociais estão aí, cada um faça dela, conforme sente, irmãos? Se você quer sentir alegria, quer sentir prazer de viver, alegria de interagir com pessoas como você, que pensa como você, no modo de agregar alguma coisa boa, irmãos? Não, fuxico daqui, fuxico dali, desgraça daqui, desgraça dali, e coisas aí dizendo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Irmãos, vamos ouvir aqui um dos áudios do nosso querido irmão Salvador Bueno. Preste atenção. Queridos irmãos, me vem avante de falar alguma coisa sobre uma situação que todos vivem já de muito tempo, mas que é um lembrete para todos, já que todos nós conhecemos os efeitos nocivos daquilo que nós vamos aqui comentar. São as comunicações virtuais que nós recebemos dia e noite, que vem de tudo quanto é lugar através dos WhatsApps, de nossos celulares. E são notícias que a curiosidade não nos deixa ficar sem ver. Pessoa que acostuma não consegue mais deixar de ver as notícias, mensagens que dia e noite chegam.
Então, irmãos, veja bem, aí o nosso irmão Salvador Bueno foi dar um comunicado, um aviso à igreja, né? Estava falando aí das redes sociais, das comunicações, em que hoje nós não podemos aí evitar, né? As pessoas falar, porque tem o seu, né, livre expressão pela Constituição, desde que não fale algo grave que denigre a imagem de uma pessoa, que cabe até processo, né, irmãos? Isso daí nós temos que tomar cuidado, porque processa mesmo. Internet não é terra de ninguém, não, tá? Mas, irmãos, o servo de Deus estava explicando para nossa querida Irmandade, logicamente, sabendo os servos de Deus que a nossa Irmandade assiste mesmo, não é pecado, tem o seu YouTube, né? E até, irmãos, para ficar até mais antenado com o que acontece, né? A Irmandade acessa. Cada um tem no seu celular aí os canais preferidos, né, irmãos? E o servo de Deus dá um aviso à nossa querida Irmandade. Lembrando, irmãos, que os irmãos do Braz, eles não estão praticamente, não estão proibindo ninguém, não. Eles não mandam, não estão mandando na vida de ninguém. Cada um tem o livre-arbítrio de ouvir e de filtrar o que bem quer. O que o servo de Deus explica aí é a pessoa, irmãos, filtrar coisas que vai te fazer mal, coisas que não vai agregar em nada na sua vida. Porque no dia a dia nós já temos a nossa correria, temos problemas familiares, problema de emprego, problema de saúde, depressão, tristeza de alma. E se você for na internet à procura de ouvir um hino, ouvir uma coisa, um testemunho, uma pregação, uma palavra em que venha diretamente falando com a sua alma, você vai encontrar naquele mesmo nicho, naquela mesma, você coloca CCB, quando você coloca CCB, vai vir então as coisas boas e vai vir as coisas ao contrário, porque usam a sigla CCB para colocar algo aí para que retire a palavra de Deus da sua boca, para que tire a alegria sua, né? Antes de você chegar a uma pregação, você vai encontrar vários obstáculos. E o que o servo de Deus está dizendo para você filtrar, filtre, irmão, esses obstáculos. Vamos ouvir. É claro que ninguém pode impedir de isto acontecer, porque é um meio que existe hoje de comunicação entre toda a humanidade. Mas nós teremos, irmãos, temos a necessidade de filtrar, de escolher aquilo que nós nos damos atenção, de observar para que não nos contaminemos, porque tem notícias boas, tem coisas maravilhosas que mostram, que às vezes até alegram o nosso coração. Essas coisas boas que é colocada na internet, que alegra o nosso coração, o servo de Deus acabou falando, são os canais, né? O CCB Sem Reforma, são os irmãos cantando o hino, colocando a Irmandade aí para ficar na comunhão, são as pregações, são as revelações, são as partes em que os irmãos vai fazer uma tocata, uma reunião da mocidade. A nossa querida Irmandade da Congregação Cristã no Brasil e as Almas Testemunhadas tem um grande nicho, irmãos, de coisas para ver na internet que alegra, que é o do nosso meio. E a Congregação Cristã no Brasil, o que nós queremos que ela abrange, irmãos, não é as pessoas que estão aí criticando, mas que ela abrange os que estão vendo e não conhecem a obra de Deus, os que estão aí querendo uma igreja que salva, uma igreja séria, uma igreja em que Deus fala, uma igreja em que Deus desce com a sua presença revelada pelo Espírito Santo. O que o povo está querendo é isso. Na pandemia, muitos falaram, olha a pandemia, igrejas estão vazias, olha, ficaram vazio, está até hoje vazio, né? Mas se vocês soubessem o que tanto de gente se converteu na pandemia
que não conhecia os cultos da congregação, não conhecia como que era a liturgia, irmãos. E se converteram, Deus fez milagre na pandemia, Deus falou na pandemia, Deus sustentou o povo na graça na pandemia, que foi uma época muito difícil. Imagine, todo mundo em casa, e os cultos da congregação que está no Brasil não pararam, e Deus não parou de fazer maravilha, irmãos. Eu sinto felicidade, contentamento quando eu vejo aqui os vídeos, a Irmandade comentando, falando: irmão Paulo, que coisa linda, Deus é bom, eu amo este Senhor. Uma pregação que nós ouvimos aqui na nossa comum, Deus falou assim, no final do culto, o irmão falou: Irmandade, eu tenho um aviso do dono da obra para vocês. Eu te amo, eu vim aqui te dar um abraço. O dono da obra é Deus, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos ver mais um pouquinho desse áudio, irmãos. Tomamos cuidado com o que a gente vê na internet. Se você entra, vê, ouve e sente tristeza, sente aquela amargura, irmãos, não veja mais. Simplesmente. Vídeos que vêm pela internet, percebendo que são coisas que não edificam, desprezem. Não ficam cultivando aquilo. Porque se cultivarmos o mal, ele nos alimenta. Eles entram no nosso cérebro e ficam guardados como quem guarda alguma coisa numa gaveta. Os irmãos, vejam um exemplo muito comum. Todos nós temos os lugares em casa que a gente guarda os objetos, coisas de valor, coisas de menos valor, coisas simples, mas que são de utilidades. Então nós temos as gavetas certas para guardar. A irmã, quando quer uma coisa qualquer, ela sabe onde está, abre a gaveta e está na mão. Agora, a pessoa que tem bom juízo não pega coisa suja, coisa mal cheirosa, coisa que jogam na rua, no lixo, e guarda na gaveta. Ninguém faz isso, só se não tiver juízo. Mas tendo noção das coisas, conhecendo o que é bom e o que não é, a pessoa não põe coisa ruim com coisa boa, não mistura. Porque a coisa boa não deixa a coisa ruim boa, mas a coisa ruim estraga aquela que é boa. Isso acontece. Se puser uma roupa cheirosa junto com uma roupa que está com mau odor, a roupa cheirosa fica com mau cheiro, e aquela que estava cheirando mal continua cheirando mal. Porque o poder do mal parece que é maior, tem maior penetração do que o bem. Quando vocês vê uma pessoa fazendo isso, já pode chamar aí a medicina, os psiquiatras, né, os médicos, para tomar conta desse povo, que eles devem estar então não estando bem da memória. Guardar lixo dentro da gaveta, guardar as coisas podres, fedidas dentro da gaveta. O que ele vai querer colocar isso na sua memória? O céu de Deus deu um exemplo, né? De nós buscar lixo e colocar dentro da gaveta, aonde nós vamos colocar coisas importantes, roupas, nossos relógios, coisas assim, né? Cheirosas, né? Roupas cheirosas, né? Mas o céu de Deus deu um exemplo. Irmãos, se você soubesse, irmã, se você soubesse, quem é terapeuta, psicoterapeuta sabe, né? Se você soubesse, irmãos e irmãs, a nossa mente, o quanto de coisa ela guarda. Se você guardar algo e que você na hora tem curiosidade e você ali na hora sofre para ver, mas tem curiosidade, aquilo vai ficar na sua mente, vai atrapalhar até sua vida ali dentro da sua casa. Você vai ficar com aquele negócio, com aquela ira, e não é nada daquilo, né? Não é nada daquilo. Procura guardar as coisas de Deus, que você vai ver, irmão, que a sua vida vai de bem a melhor, irmãos. Bom a melhor, irmãos. Você vai aí praticamente só ser pacífica, vai contar até 10 antes de abrir a boca, que às vezes quando nós vamos abrir a boca, irmãos, se nós não contar de 1 a 10 e pedir misericórdia, nós acabamos estragando até uma amizade, estragando
uma conversa em que aquela conversa iria te facilitar algo na sua vida e acaba te prejudicando, né, irmãos? Vamos ouvir mais um pouco do servo de Deus. Irmãos, é um conselho para todos nós, viu, irmãos? Conselho para todos nós. Então, conselho é este: selecionemos, irmãos, aquilo que chega. Todo mundo tem o seu celular e é uma tentação. Tocou uma mensagem, já vem a aflição de querer ver. Não é assim? Até nos cultos, vejam, nos santos cultos, pessoas não resistem um sinal de mensagem no seu celular, sem pelo desrespeito do lugar santo de estar e a comunhão com o Altíssimo que devia ter, precisa ver aquilo na hora, porque se ele não vir, ele vai ficar combatido, a pessoa fica aflita, perde a comunhão, e põe a mão na bolsa, e põe a mão no bolso, e aperta aquilo, uma aflição tremenda. Mas pela palavra não, deixa correr a palavra, não está nem interessado no assunto. Mas se chega uma mensagem, aí vem a aflição, não, eu preciso ver, é alguma coisa que, se fosse boa, a gente nem se preocupava, mas coisa ruim, a curiosidade não nos deixa suportar sem vê-la. E isto que o irmão está falando é verdade. Eu congrego. Quando eu vou em igreja grande, aqui não, no bairro, que a Irmandade não é assim. Mas quando eu vou em igreja grande, irmãos, eu vejo um monte de gente até vendo mensagem. O irmão está lá falando a palavra e as pessoas correndo o WhatsApp. Tinha um músico uma vez jogando dentro do culto, irmãos. Enquanto eu estava no testemunho, o irmão estava lá e nem se preocupou com quem estava atrás. Estava lá jogando corrida de carrinho, irmãos. Está indo ali para a igreja para quê? A gente vai para louvar a Deus. Primeiramente um respeito e uma comunhão com Deus, irmãos. Né? Deixamos o celular ou na bolsa desligado. Ou os irmãos que levam no terno, desliga o celular. Deixa modo avião, irmãos. Quando sair da igreja, né? Quando sair da igreja, eu não sei se o irmão está recebendo alguma ligação da empresa, foi congregar aquele dia, alguém estava doente no hospital, aí deixa ali um tremendo, a hora que o irmão vê se não é do hospital, pronto, né, irmãos? Fica difícil assim, né, irmãos? E o povo de Deus precisa tomar cuidado, irmãos, quando for revidar certo tipo de coisas que vê na internet, que tem muitos que acabam até denegrindo, dando mau testemunho, porque começa a combater, a querer jogar pérolas, irmãos. E pérolas a gente guarda na gaveta, pérola sim, a gente guarda na gaveta com uma coisa bem santa, irmãos. E acaba então sendo denegrido, aí colocando sua imagem, colocando, sabe, coisas absurdas, e a pessoa acaba aí passando até vexame, irmãos. Irmãos, deixemos, né? Você pode ver um título aí, um título chamativo, um título falando caiu o mundo. Quando você vê, tome cuidado, porque ali é uma preparação para você, irmão. Fica triste, fica preocupado. A igreja onde eu estou indo, será que está indo de mal a pior? Irmãos, se nós for na igreja, na comunhão, com o objetivo de servir Deus, vocês vão perceber que isso daí, que está falando aí, irmãos, que não tem nada a ver com a realidade. Cada um põe em prática o que pensa, irmãos. Tem pessoas que hoje eu vou falar assim, para ver se eu tiro mais um pouco, para ver se eu deixo aquele mais abatido, aquele mais triste. E a pessoa está numa situação, está numa depressão, está passando causas aí e acaba ali automaticamente se associando àquilo e acaba pegando, né? Pegando a conversa dos outros, o sentimento de amargura, de ódio, e a pessoa acaba ficando com ódio também, irmãos. Este dia eu vi um vídeo de um monte de cachorro brigando. Tinha um cachorro do lado de dentro do portão e 2 do outro lado da rua. Eles estavam brigando tanto
mas latindo que se não tivesse o portão no meio, um rasgava o outro. O que o outro fez, o magrinho? Ele começou a latir, chegou perto do portão e não sei o que ele fez, que ele acabou mudando de lugar. Ele saiu da rua e acabou entrando dentro do portão. Aí eu pensei no vídeo, ele vai brigar com o que está dentro. Não, ele se virou contra aquele que ele estava lá fora brigando e começou então, dois de fora, ficou um, o que entrou para dentro do portão junto com o outro, começou a latir para aquele que estava ali fora. Ele inverteu a briga, quer dizer, para ele, logicamente o animal não tem consciência do que ele estava latindo, ele estava naquela emoção. Quando ele entrou, ele achou que o latido seria para o outro também. Entendeu, irmãos? E o que acontece é isso, irmãos. É pessoas ouvindo certo tipo de coisa e pegando este sentimento de ódio, né? De amargura, de depressão, e acabando aí também entrando nessa cadeia aí, irmãos. Entrando nesse coletivo, o que vocês quiserem chamar, nessa comunidade. E nós estamos em tempo, irmão, de servir a Deus e acatar o que é bom e transmitir o que é bom. Você, quando chega numa casa que você vai conversar com a pessoa não tem nem vontade que você vá embora, te oferece um monte de coisa, senta aí, vamos conversar, você me transmite paz. Mas se você vai levar na casa da pessoa conversa fiada, ou amargura, ou qualquer coisa, falando de um irmão, falando de outro, irmãos, na hora a pessoa abre a boca e nem te oferece mais, nem te chama mais. Vamos ouvir o restante para a gente acabar aqui. Estou falando a verdade, irmãos? É isso aí mesmo. E o que fazer então? Primeiro, percebeu que a mensagem não é boa, que o vídeo é crítico da obra de Deus, é mal contra uma pessoa, contra uma família, contra alguém, nem perca tempo de se contaminar, nem olhe. Mas se olhar, delete aquilo, não retransmita, porque um dos grandes males não é somente receber, olhar e ficar curtindo aquela mensagem diabólica, maligna, perversa. O pior é passar para os outros, porque está sendo um veículo de transmissão do mal. Entenderam isto, irmãos? Cuidemos, vigiemos, porque esta arma maligna, diabólica, é eficaz. Esfria a comunhão nossa com Deus, desmoraliza nossos irmãos que às vezes nem devem nada, ou mesmo que devessem. Se devem, pague, ou enfim, responda por seus deveres. Mas nós não deveremos, irmãos, assumir, encher o espaço, que é o nosso cérebro, é igual um armário cheio de gavetinhas, que a gente vai guardando coisas ali. Quem guarda coisa boa, abriu, tem coisa boa para ver. Mas quem guarda coisa suja, imunda, mal cheirosa, apodrecida, até o ambiente do lar fica contaminado. Quantas casas contaminadas, pai, como o Senhor deu na oração, pais contra filho, filhos contra pai e mãe, e assim por diante, contenda entre marido e mulher. Isto é uma doença, e é tão forte que hoje esta contaminação é tão abrangente, que numa casa, se tiver, digamos, 5 pessoas, num momento de tranquilidade, como agora nós estamos aqui, todo mundo quietinho ali, imediatamente o marido enfia a mão no bolso, tira o celular e vai campear, vai procurar o que lhe interessa ver. Aí a mulher encosta num lado ali, está procurando, um filho aqui, outro lá, todo mundo buscando o que não presta. Imagine a oposição disso aí. Se o pai dissesse: filhos, nós estamos todos tranquilos, louvado seja, vamos cantar o hino nós juntos, vamos orar a Deus. Acabaram as orações, irmãos. Vamos meditar um pouquinho nas coisas de Deus. Não existe mais isso. Pode ser que um lugar ou outro, a maioria não. Vão almoçar, põe a comida aqui. Primeiro, a mãe chama o filho: fulano, vem almoçar. Ele não responde, ele está ali, escrevendo. Fulana, o almoço está na mesa.
Não responde. Mas estou falando com você. Aí uma hora ela fica irada, a menina ou o filho, e grita com a mãe, grita com o pai. Já escutei, mas ele não vem, porque ele tem algo mais importante na mão. Aí vem almoçar todo mundo, põe a comida. Ao invés de dialogarem, de alegrarem, de conversar marido, mulher, filhos, estão se alimentando aquilo que Deus preparou, momento de paz, de alegria. Não, o celular aqui está comendo e está sorrindo. Conversa, fulano, tal coisa assim, assim, assim. Ele não responde, ele está sorrindo, lendo mensagem. Isto não é viver, irmãos. Isto é um suplício, é um castigo do maligno na vida das famílias. Em nome do Senhor Jesus, onde estas palavras chegarem, aqui por esse mundo afora, porque isto aqui não é só aqui, é no mundo inteiro, recebo este conselho. Alimentemo-nos daquilo que faz bem à nossa vida, à nossa alma. Ler a Escritura, a Bíblia, era uma vez. Pior do que isto, vem congregar, não traz mais um inário, não traz mais uma Bíblia. Isso que o irmão também disse é verdade, irmãos. Irmão, você já perdeu as contas de quando você não buscou o Senhor em oração? Você já lembrou quando foi a última vez que você dobrou os seus joelhos e buscou o Senhor em oração, pedindo para que Ele guardasse seus filhos, seu marido e a toda a querida irmandade? Irmãos, às vezes a gente está em casa, os filhos estão um com o celular, o outro com o celular, você sai chamando um, o outro, já vou. Quando eles vão assentar à mesa, eles põem o prato, o copo de Coca-Cola, o refrigerante, o suco, e o celular está ali, ó, e ele com o dedinho para lá e para cá, comendo e respondendo. Tem celular aí que parece que está tudo cheio de gordura, né, irmãos? Não tem aquele momento. Você sabe qual é o momento em que a família tem de conversar das coisas de Deus? Aqui eu vejo aqui em casa, meus filhos também tá com o celular. Quando falta luz, faltou luz, mas tem bateria no celular. Tá bom. Mas aí faltou luz, celular descarregando, o que a gente vai fazer? Aí começa a conversar. Aí você descobre que aquela filha, aquele filho, tem algo para te contar de semana passada, em que ele esqueceu de te contar. Aí eu esqueci, olha, assim. E você começa a contar as coisas da obra de Deus, os testemunhos de quando você congregava, e a criança, o filho, a filha, o parente, fica ali, olha, eu não sabia disso. Quer dizer, é um momento que você tem de conversar. E isso, irmão, eu estou falando na internet, né? Nós também vivemos aqui na internet, mas é um exemplo de nós ter cuidado, irmãos, com o que a gente vai ver, irmãos. Porque hoje até para fazer vídeo, para abordar esse assunto é difícil, irmãos. É difícil, né? Que começa aí a perseguição, né? Mas, irmãos, ficamos bem claros, irmãos, não somos proibidos. A congregação não proíbe ninguém. Você tem a sua vida, você tem você pode ir, pode vir, né? A congregação não está impedindo, mas o conselho, o servo de Deus, não vai deixar em oculto. Os conselhos é dado. Cuidado, irmãos, porque se você tiver um problema, alguma coisa, e você for pegar coisas que não vai te agregar em nada, a sua situação vai piorar. Procure buscar a Deus e adorar a Deus sobre todas as coisas, e as demais serão acrescentadas. Peço encarecidamente a nossa querida irmandade que comente em peso mesmo sobre esta parte. Comente, irmãos. Irmãos, e não vamos refutar, não vamos em canal de ninguém, irmãos, tentar ali brigar, assuntar, né, irmãos? O que nós vamos ficar dando é colocando lenha no fogo, e é isso que esses canais querem, que a gente dê ibope para eles, para que eles venham aí crescer, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.
Senhor, socorre-me. Aleluia, que oração curta que sobe até o trono da graça de Deus. O teu gemido, a tua súplica, Senhor, socorre-me. Deus te socorrerá. Fala a língua é glorioso. Outros dons são maravilhosos. Mas será que a irmã e o irmão aceita que Deus crie dentro de nós o dom da humildade? Por falta da humildade, portas não se abrem, emprego se perde, oportunidades se vão. Mas para o homem humilde, para a mulher humilde, aonde não tem abertura, Deus cria abertura.